Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém. Lucas 14. Dando continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas, nós iremos finalizar o capítulo 14. E nós iremos ler a partir do versículo 25. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25. Leiamos. Uma grande multidão o acompanhava. E ele, voltando-se na direção dela, disse: Se alguém vier a mim e amar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos aqui a virem, comecem a zombar dele, dizendo: Este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Ou qual rei que antes de entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir ao encontro ao que vem contra ele contra 20.000, com 20.000? Mas pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Assim todo aquele que dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Não serve para a terra, nem para adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deixa eu só pegar. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra, lendo a Tua palavra, Senhor, e aprendendo mais a respeito dela. Te peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha recebido esses louvores que foram entoados ao Senhor, que foram direcionados a Ti, Senhor, para Te exaltar, para dar graças, para dar honras ao Senhor, porque só o Senhor é digno, só o Senhor merece a nossa adoração. Que o Senhor possa ter se agradado de cada louvor, que o Senhor ouça as nossas orações, como o Senhor sempre faz, mas que nesse momento agora eu te peço, em nome de Jesus, humildemente, Senhor, prepara o nosso coração, que o Teu Espírito nos toque, que o Teu Espírito nos ilumine, que o Teu Espírito nos dê entendimento, ó Deus, da Tua palavra. Que o Teu Espírito, Senhor, prepare o nosso coração para recebermos a palavra do Senhor. Fica conosco, nos abençoa, nos edifica pela Tua palavra. É tudo isso que eu te peço. E no nome santo de Jesus, eu já te agradeço, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Na semana passada, a gente estudou sobre a parábola do grande banquete. E hoje, Lucas, ele vai relatar sobre a grande renúncia. E Jesus vai contar duas parábolas que vai falar exatamente disso. Então, dos versículos 25 até o versículo 35, é o que a gente vai estudar hoje sobre a parábola ou as parábolas da renúncia. Se você notar aí no versículo 25, você vai notar que Lucas ele começa um novo relato. Ele vai começar agora falando aqui de uma outra situação, de um outro relato. Desde
se não me engano, 4 quartas-feiras seguidas, a gente vem falando de uma sequência que Lucas está relatando aqui. Jesus entrando na casa, né, do doutor da lei, do fariseu, curando o homem, né? Ele vem numa sequência. Até que, na semana passada, Jesus termina essa sequência, né? Lucas termina esse relato dessa sequência do que Jesus estava fazendo, falando sobre a parábola do grande banquete. Então, tendo terminado isso, Lucas agora inicia uma outra sequência. Ele inicia aqui um outro relato, né? Não uma sequência, mas um relato que ele vai estar dando início a partir do versículo 25. E nesse relato, ele vai contar que Jesus, ele era seguido por uma multidão. Veja aí o versículo 25. Uma grande multidão o acompanhava. Só que Jesus, ele não estava buscando uma multidão. Jesus estava buscando discípulos. Se nós lembrarmos, por exemplo, daquela pregação que Jesus faz em João 6, que muitos que estavam acompanhando ele, né, seguindo ele, dizem: duro é esse discurso, quem pode ouvi-lo? E aí o que é que eles fazem? Eles começam a ir embora. E ficam apenas os 12. E Jesus também disse para os 12: e vocês também não vão embora? Ao que eles respondem o quê? Para onde iremos, Senhor? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. Então Jesus, ele não buscou, por assim dizer, uma multidão, porque na verdade Jesus não estava buscando popularidade. Jesus estava buscando discípulos. E como a gente está vendo aqui, Jesus, ele era acompanhado por uma multidão. No mesmo relato que eu citei, né, de João 6, Jesus vai dizer para a multidão que elas vão atrás dele por causa de quê? Porque ele multiplicou pães e peixes. Ele diz isso. Vocês vêm a mim por causa da comida que vocês comeram. Então, a gente pode perceber que Jesus, mesmo ele sendo uma pessoa que se tornou popular, mesmo que esse não era o objetivo dele, né? Porque, afinal de contas, ele realizava milagres, né? E por ele realizar milagres, as pessoas choviam de gente atrás dele. Mas isso não era o objetivo de Jesus. Ele veio para quê? Não. Qual o objetivo dele, ele, como pessoa? Ele veio para quê? Ele veio para morrer. Esse era o objetivo dele. Né? Os discípulos, obviamente, ele precisava fazer, ele tinha que prepará-los, porque quando ele fosse, os discípulos iam dar continuidade, mas o objetivo de Jesus, primeiro, principal, era vir para morrer. Então, Jesus não estava buscando multidão, ele estava buscando discípulos. E, obviamente, né, a gente percebe que isso não é diferente hoje. Mesmo a gente vendo muitas igrejas lotadas de pessoas, nós podemos dizer que todos ali são discípulos? Não. Infelizmente não. Seria bom se fosse, né? Mas essa não é a realidade. Então o que Jesus vai fazer aqui, e é o que nós iremos ver hoje, e mesmo que eu, por muitas quartas-feiras, eu tenha dado aqui a esse estudo um caráter mesmo de estudo, mais do que uma pregação, a gente tem mais aqui o caráter de estudo, porque é o objetivo mesmo, mas hoje é muito difícil a gente dar esse caráter de estudo, porque na verdade, o que a gente acabou de ler aqui é uma pregação de Jesus. Ele está literalmente pregando isso aqui. Literalmente, é uma pregação dele. Então hoje vai ter talvez um pouco menos caráter de estudo e mais uma ideia de pregação mesmo, porque é uma pregação que Jesus está fazendo. Amém?
Então vamos lá, vamos começar logo. Versículo 25. Diz o seguinte: uma grande multidão o acompanhava. E aqui eu quero que você note uma coisa. Acompanhar é seguir? Sim ou não? Quero que você responda. Acompanhar é seguir? É ou não é? Se for no sentido de que você está indo atrás, seria, mas esse não é o sentido. O sentido bíblico de seguir é andar nos passos de alguém. Esse seria o sentido bíblico de seguir. Então, nesse sentido, a multidão que estava acompanhando Jesus, ela estava seguindo a Jesus? Não. Porque ela não era o quê? Discípulo. Os discípulos seguem. E por que o discípulo segue? Porque o discípulo segue os passos do seu mestre. Então a multidão o acompanhava, mas ela não o seguia. Amém? Então, por conta disso, note o que vai ser dito a seguir. Versículo 25. Uma grande multidão o acompanhava e ele, voltando-se na direção dela, disse. Então imagine, ó, Jesus está andando e uma multidão vem acompanhando ele. Ele para, se vira para a multidão e fala. Por que ele faz isso? Por que ele se vira para a multidão e fala? Porque, né, se fosse hoje em dia, muitos líderes, eles não estão nem aí se a pessoa está seguindo Jesus, contando que a pessoa acompanha a igreja. É ou não é? Eles estão mais preocupados com números, com quantidade. E principalmente esse tipo de número aqui, ó. Porque quanto mais gente, mais números, né? É quase que dá para ver o cifrão aqui nos olhos, né? Igual uma máquina registradora. Trim! Só que Jesus não é assim. Então ele se vira para a multidão e começa um discurso. E o discurso que Jesus começa é justamente um discurso a respeito de compromisso. Porque uma multidão não se compromete. Uma multidão não tem forma, uma multidão não tem nome, uma multidão não tem rosto. Uma multidão não é uma pessoa, é uma multidão. E por ser uma multidão, é capaz de alguém se esconder, é ou não é? Então, se eu disser assim, olha, alguém tem que fazer isso. E aí eu solto uma palavra, digo isso, né? Alguém tem que fazer. Quem vai fazer? Quem vai fazer? Aqui entre nós, se eu digo assim, olha, alguém tem que limpar esse ventilador. Quem vai fazer? Quem é que vai fazer? Não, quem é que vai fazer? Como é que a gente vai saber quem vai fazer? Quando a pessoa se disponibiliza. E a partir desse momento que essa pessoa se disponibiliza, agora eu sei quem vai fazer. E aí o feitor agora tem um nome. Mas enquanto ficou no alguém, quem vai fazer? Quem? Ninguém sabe.
Porque uma quantidade de pessoas não tem um nome, uma quantidade de pessoas não tem um rosto. E é capaz da gente se esconder no meio dos outros para que eu não seja compromissado e não assuma a responsabilidade. Não assuma o compromisso. Estão entendendo isso? E é exatamente isso que Jesus está fazendo com aquela multidão. Se ele perguntasse, olha, vocês precisam ser meu discípulo. Aí todo mundo talvez a gente mas está aqui bem escondidinho. Sim. Aí ele dissesse, olha, vocês têm que ser meu discípulo. Aí todo mundo, Senhor, a gente é. Ele, então quem é que vai evangelizar? Aí já fica mais pessoal, né? Aí a pessoa tem que se apresentar. Então é nesse sentido que eles estavam andando com ele, estavam acompanhando ele, mas eles não estavam se comprometendo com ele, com o seu ministério, com o seu evangelho, com a sua vida, com a vida de discípulo. E é exatamente por isso que Jesus se volta para a multidão e começa a pregar. Porque, na verdade, o que Jesus está fazendo ali é chamando do meio da multidão aqueles que querem ser discípulos. Então, aqueles que querem ser discípulos não se escondem na multidão. Eles se apresentam, como o André falou. Agora, se não quer ser discípulo, vai continuar como? Escondido na multidão. O Zaqueu subiu, né? Se apresentou. E é interessante isso que a gente está falando aqui, porque você lembra da mulher do fluxo de sangue? Sim ou não? Ela toca em Jesus e lá ela fica escondida. Só que o que é que Jesus faz? Tira ela do meio da multidão para ter um relacionamento pessoal com ela. Né? Agora ele sabe quem ela é, não que ele não soubesse, né? Mas agora ele tem esse contato pessoal com ela e ela passa a dizer para ele tudo. Então, geralmente, quando a gente começa a contar as nossas coisas para alguém, a gente conta para quem? Para que a gente conta as nossas coisas? Para quem? E essa pessoa seria o que nossa? Um amigo. Um amigo mais chegado, né? E é exatamente isso que Jesus está fazendo ali com aquela mulher. Tornando ela alguém mais próxima dele. Um relacionamento pessoal de mestre e discípulo. No caso dela, discípula, né? Então Jesus se volta para a multidão e chama os discípulos para um compromisso. E aqui vem a parte mais interessante. Porque Jesus, nisso aqui, que ele vai dizer agora, ele vai quebrar alguns paradigmas. Você sabe o que é um paradigma? Quem sabe o que é paradigma? O pai sabe o que é um paradigma. Não, seria o contrário. Paradigma é a maneira como algo é feito. Isso é um paradigma. Certo? Então imagine que uma coisa sempre é feita daquela maneira. É um paradigma. Tá? Jesus ele quebra alguns paradigmas aqui. Tanto antigos como atuais. E quais são os paradigmas que Jesus está quebrando aqui? Ele está quebrando, especialmente naquela época, o paradigma de que os judeus eles achavam que eles sabiam a maneira de servir a Deus. Então eles serviam a Deus como eles achavam que era. E como eles haviam aprendido que era. De maneira mais confortável, eles não precisavam sair do lugar deles, eles poderiam ser
na cabeça deles, né? Ser um servo de Deus da maneira que eles queriam, aonde eles estavam, como eles já faziam. Isso não é diferente de hoje, como muita gente quer servir a Jesus, mas da maneira delas. Como elas acham, ou como elas têm aprendido. Então Jesus, ele está quebrando alguns paradigmas aqui, porque ele está mostrando o seguinte, que para servir a Deus, não é da maneira como a gente acha, não é da maneira como a gente quer, mas sim da maneira como Ele determina. É Jesus quem vai determinar a maneira de ser um discípulo. Então, hoje em dia, por exemplo, as pessoas estão achando que podem ser discípulos de Jesus da forma delas. Por exemplo, tem gente que acha que pode ser discípulo e não congregar. Mas aonde ela achou isso? Aonde ela aprendeu isso? Aonde? Na cabeça dela ou alguém ensinou isso para ela. Mas é isso que a Escritura fala? O que a Bíblia diz? Não deixei de congregar, Hebreus 10, 25. Então Jesus está mostrando aqui, ele vai falar isso a partir do versículo 26, que existe uma maneira, uma forma de ser um discípulo. E essa forma de ser discípulo é determinada por ele e não pela gente. E não por um líder, seja lá o que for. E agora nós vamos ver 3 coisas que Jesus exige. Isso aqui não é, como é que eu posso dizer? Jesus não está dizendo o seguinte, olha, melhor seria se você fizesse isso. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dando uma ordem. Para ser discípulo, tem que fazer isso. E se não fizer, não é discípulo. Então, antes da gente ver as 3 coisas que ele exige, eu quero mostrar para vocês que ele vai repetir essa frase 3 vezes. Olhe para o final do versículo 26. O que diz no final do versículo 26? Não pode ser meus discípulos. Final do versículo 27. Não pode ser meu discípulo. Final do versículo 33. Não pode ser meu discípulo. O que isso significa? Significa que, se isso que Jesus vai falar agora não for obedecido, significa que aquela pessoa não é discípulo dele. Deu para entender? Amém? Então, o que Jesus exige? Quais são as 3 exigências que ele faz aqui no texto? A primeira exigência, que está aí no versículo 26, é o seguinte. Ele vai dizer o seguinte: se alguém vier a mim e amar pai, mãe, mulher, filhos e irmãos, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, o que Jesus, em primeiro lugar, está exigindo aqui? Ele está exigindo um certo tipo de amor, um determinado tipo de amor. E que amor é esse? Que amor é esse? Eu gosto muito da versão da Bíblia de Jerusalém. Porque ela traduziu assim, ó. Quem não odiar pai, mãe, irmãos, não pode ser meu discípulo. E até a própria vida não pode ser meu discípulo. Ele traduziu dessa maneira. Que não odiar. E por mais que possa parecer chocante, né? Porque quando a gente pensa sobre Jesus, você não associa Jesus a ódio, associa? Não, né? Mas a ideia aqui que ele traduziu, e ele traduziu de maneira bem interessante,
é uma questão de escolha. Tem uma parte lá no Evangelho de Mateus que vai dizer assim, olha, quem não aborrece pai, mãe, irmão, aí a palavra agora já é aborrecer. Porque a ideia é exatamente essa aqui, ó, é uma ideia de escolha. Todas as vezes que você tiver de escolher entre Jesus e seu pai, você escolhe quem? Então, você aborreceu o seu pai. Então, a ideia de aborrecer, de odiar, não é um sentimento de raiva, mas é um sentimento de escolha. Se você tiver de escolher entre um e outro, entre pai ou Jesus, Jesus. Entre mãe ou Jesus, Jesus. Entre filho e Jesus, Jesus. A ideia dele aqui é essa. É por isso que a versão que eu li, que é Almeida século 21, ele deu a ideia de quê? De amar quem não amar. Quem não amar mais a Jesus do que pai, mãe. A Almeida século 21, ela traduziu a ideia, porque essa é a ideia. Jesus não está dizendo que a gente não deve amar o pai, não deve amar a mãe, não é isso. Ele está dizendo que se eu tiver de fazer uma escolha, eu preciso escolher ele. Então, o amor que, esse determinado tipo de amor que Jesus está falando, é um amor que está acima de qualquer pessoa ou coisa. E está até acima de quem? De mim mesmo. Então, se eu tiver de escolher entre seguir a Jesus e a minha vida, qual é a escolha? Deveria ser, né? É ou não é? É ou não é, irmãos? Parece que não estão muito com certeza, né? Parece que não tem muita certeza. Eu estou começando a ficar preocupado. Daqui a pouco começa a sair. Muito, muito, muito. Especialmente, como você falou antigamente, porque hoje diminuiu muito a quantidade de católicos. Mas há uns 50 anos atrás, por exemplo, o catolicismo era muito forte. E no interior, o que prevalece? Os católicos. Tanto é que todo interior tem o quê? Uma igreja católica. Eu não sei se você sabe, né? Mas as cidades eram construídas ao redor da igreja. É por isso que geralmente a praça principal, né, da cidade, ela tem uma igreja, porque era a primeira coisa que acontecia, que era construída. Construía a igreja e a cidade ia sendo construída em volta. Então, por conta disso, o catolicismo ser muito forte, muita gente foi expulsa de casa por causa da conversão, porque se converteu a Jesus, né? Então, o que Jesus está dizendo é isso. Se alguém quiser ser meu discípulo, ele não pode amar mais as outras pessoas, qualquer outra coisa, nem a si mesmo, mais do que a Jesus. E por isso que eu estou dizendo que ele está quebrando paradigmas tanto da época como de hoje. Porque quantas pessoas, por exemplo, têm trocado Jesus por uma vontade, por um desejo, por amar mais outras coisas, por amar mais o dinheiro, por amar mais o pecado, por amar mais os desejos, por não querer que a mãe fique com raiva. Então, tudo isso é alguém que se
não procede assim. Aí a pessoa diz assim, né? Eu não quero aborrecer minha mãe e meu pai, mas eu sou discípulo de Jesus. Eu só não vou para a igreja, porque o meu pai vai ficar com raiva. Mas eu sou discípulo de Jesus. É? O que o texto diz? Que se não me amar mais, como é o resto? Não pode ser meu discípulo. Jesus falando, né? Não pode ser meu discípulo. A honra, ela é para sempre, obviamente, que é o respeito. Agora, a obediência passa. A obediência passa. O filho não tem a obrigação de obedecer o pai pro resto da vida, não. Quando ele fica adulto e ele forma a família dele, a obediência acaba. Acabou. Já era. E já pensou, né? Santiago obedecendo o André e a Roberta, né? Aí o Santiago se casa. Aí a Roberta chega pro Santiago e diz: separe agora. E aí? O que o Santiago vai fazer? Obedecer a mãe? Porque se ele fizesse isso e quebrasse o casamento, ele estaria desonrando a quem? E entre desonrar a Deus e desobedecer a mãe, ele ia fazer o quê? Ou deveria fazer? Hã? Então a obediência é para sempre? De jeito nenhum. O que é que tem? O que é que tem? Sim. Só que eles desobedeceram, não foi pai e mãe, desobedeceram a Deus. A desobediência a Deus, sim, mas é Deus. Ele não é um pai terreno. A obediência a Deus, ela é eterna. Nós estamos falando de filiação terrena, de pai e mãe. Aí acaba. Eu não disse que a desobediência a Deus passa. Eu disse que a desobediência aos pais passa. Exato. Exatamente. Exatamente. E chega uma hora que os pais começam a nos obedecer. É ou não é? É. Até porque quando a gente estiver lá, não vai ter mais pai, mãe. Todos seremos o quê, irmãos? Irmãos. Mas voltando para cá. Jesus está chamando aquela multidão a um compromisso de amor com ele e um amor acima de tudo. Acima dos pais, acima dos filhos, acima dos irmãos, acima até do amor a si mesmo. O amor a Deus é o amor sobre todas as coisas. Não é esse o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então Jesus, ele chama essa multidão para isso. Só que ele poderia dizer: olha, vocês, multidão, têm que me amar. Aí o que a multidão ia dizer? Claro, Senhor. Então morra por mim. Espera aí, Senhor, também não é assim. Então ele olha para a multidão e chama eles: olha, se alguém vier a mim... Ah, e tem um detalhe, olha como é que ele começa. Ó. Se alguém vier a mim, ele está obrigando alguém a vir? Essas pessoas que acompanhavam a ele, elas foram por causa de quê? Alguém obrigou elas a ir? Não, elas foram por vontade delas. Então, se alguém quer realmente seguir a Jesus, tem que fazer isso. Porque Jesus não está obrigando eles a seguirem. Mas se vocês quiserem seguir, é assim. É basicamente isso que ele está falando.
Olha, é como se ele olhasse para a multidão e dissesse: vocês estão me acompanhando, mas para ser discípulo, tem que ser assim. Tem que me amar acima de tudo. E era um paradigma quebrado naquela época, porque eles amavam muito mais o patriotismo deles de serem judeus do que qualquer outra coisa. Tanto é que nas discussões entre eles e Jesus, uma das coisas que eles mais diziam é: nós somos filhos de Abraão. E aí Jesus disse: olha, eu quero nem saber de quem vocês são filhos. Porque eu digo para vocês que dessas pedras o Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então o que importa aqui não é de quem a gente é filho. O que importa é o nosso amor por Jesus. Se ele é um amor acima de todas as coisas. Então Jesus está olhando para a multidão, assim como ele olha para nós. E nos chama a um compromisso com ele. De amor acima de todas as coisas. Amém? A segunda coisa que Jesus vai falar aqui está no versículo 27. E ele diz o seguinte: quem não levar a sua cruz e não me seguir, não pode ser meu discípulo. O que seria levar a cruz? Eu sei que eu já falei isso muitas vezes aqui, mas quero saber se vocês lembram. O que é levar a cruz? Note que ele diz assim, né? Quem não levar a cruz e me seguir, né? Então, eu disse para vocês que a palavra seguir em grego, ela significa literalmente andar nos passos de alguém. Então, levar a cruz seria o quê? Também, mas o que significa na prática renunciar à própria vontade? Sim, mas como? Qual é a lógica aqui? Vamos lá. O que é seguir? O que é... Ok, também, é isso mesmo. Agora, que vontade? Pode ser também. Olhe para a cruz. O que a cruz significa? Morte. Então o que é carregar a cruz? Morrer, meu irmão. Jesus está nos chamando para um determinado tipo de sofrimento. Jesus está nos chamando para morrer. E nessa morte, né, significa tudo que vocês falaram, o que a Raimundinha falou, negar as próprias vontades para fazer a vontade dele. O que a Roberta falou, né, que é... Me ajuda, Roberta. Renunciar os desejos da carne. Levar o fardo uns dos outros. Mas quando ele fala aqui de morrer, né? Porque cada um carrega sua cruz. Jesus carregou a cruz dele até onde? Até morrer, não foi? Não levou para a morte? Aí ele diz, cada um carregue sua cruz e siga-me. Então seguir é andar nos passos de... Se ele carregou a cruz para a morte, então a gente deve fazer o mesmo. Em outras palavras, a nossa vida agora pertence a ele. Significa dizer que se preciso for, nós vamos morrer por causa dele. É isso que significa carregar a cruz. E eu quero que você abra aí agora, não desmarque Lucas, tá? Mas abra em João, capítulo 16. Eu amo esse exemplo porque ele é o exemplo daquilo que Jesus de fato está chamando, ou o objetivo para o qual Jesus está chamando os discípulos.
Só o versículo 2. Não, João 16, versículo 2. Amém? Diz assim, ó. Diz assim, ó. Ele vos expulsarão das sinagogas. Olha só essa parte. E chegará a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando um serviço a Deus. O que Jesus está dizendo para os discípulos dele aqui? Hã? O que Jesus está dizendo para os discípulos dele aqui? O que é? E o que mais? Vão todos morrer. Vão todos morrer. Não é isso? Aqueles que matarem vocês vão julgar estar prestando serviço a Deus. Porque, primeiramente, os discípulos foram perseguidos por quem? Primeiro, em primeiro lugar, foram perseguidos por quem? Pelos judeus. E quando eles perseguiram, eles achavam que estava prestando um serviço para quem? Para Deus. O próprio apóstolo Paulo fez isso. Ele achava que quando ele perseguiu os cristãos, ele estava fazendo a vontade de Deus. Mas o meu ponto aqui é que Jesus está chamando os discípulos e dizendo para eles: vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Ele está chamando os discípulos e não está enganando eles, não. Ele não está dizendo: olha, vocês vão ser meu discípulo e a partir de agora tudo vai ser mil maravilhas. Não. Ele chama eles e diz: vocês vão morrer. Volte para Lucas. Agora vamos ler de novo o versículo 27. Imagine Jesus olhando para a multidão e dizendo isso: se alguém quiser vir a mim, se alguém quiser me seguir, tome sua cruz. Ou ao contrário, né? Tome sua cruz e me siga. O que nós lemos lá em João 16, 2 é o significado aí de tomar a cruz. Ele está dizendo para a multidão que aqueles que quiserem seguir ele vão morrer. E naquela época isso era mais presente, né? Porque primeiro eles foram perseguidos pelos próprios judeus, depois essa perseguição piorou. Porque eles foram perseguidos por quem? Pelos romanos. E enquanto a perseguição era só dos judeus, era moleza. Mas imagine o império perseguindo eles. Imagine nós aqui, né? Imagine o seguinte: outros cristãos começam a nos perseguir. Beleza. Agora imagina os policiais nos perseguindo. Imagine que aqui a gente não pudesse mais fazer essa reunião. Exatamente. Coreia do Norte é um exemplo. Então é isso que Jesus está dizendo. Então imagine Jesus falando isso para alguém da Coreia do Norte. Você quer ser meu discípulo? Aí o cara: quero. Você vai morrer. Você vai morrer. Aí é que entra a primeira parte, né? Se o cara não aceitar porque ele está com medo de morrer, então ele ama mais o quê? A ele mesmo. E se ele ama mais a ele mesmo, ele não é discípulo. Então o discípulo é aquele que ama o seu Senhor acima dele mesmo. O seu discípulo é aquele que está pronto para sofrer até a morte, se preciso for, pelo seu Senhor. Esse discurso
É fácil de ouvir? Não agrada muito não, né? Mas um discurso desse, numa igreja lotada, o que aconteceria? Aconteceria o que a gente até já falou aqui, né? De João 6, né? Eles começariam a, Senhor, que discurso duro. Aí eles começariam a sair. Mas Jesus está olhando para a multidão e chamando discípulos. E eu queria que a gente pudesse até fazer uma reflexão sobre nós mesmos. Se nós estivéssemos sobre a mira de uma arma agora, quem negaria? E quem diria, eu estou pronto, Senhor. Minha vida é tua. Se é para me partir agora, é agora. Se não for, tampa essa boca dessa arma aí. Mas como Paulo disse, né? O viver é Cristo e morrer é lucro. Morrer, nós ainda estamos na bênção. Existe uma coisa boa de morrer. Qual é? Hã? A gente não vai pecar mais. Então Jesus, Ele está nos chamando para sofrer pelo nome dele. Primeiro, a primeira coisa que ele exige é o quê? Um determinado tipo de amor. Amar a ele sobre todas as coisas. A segunda coisa que ele exige é o quê? O sofrimento, um determinado tipo de sofrimento. E que sofrimento é esse? A morte. Aí é interessante porque, agora ele vai contar uma parábola. Essa parábola, essa primeira parábola, que na verdade ele conta duas, né? Está aí do versículo 28 até o versículo 30. E essa parábola, ela é interessante porque é o seguinte, ele está falando isso para quem? Para a multidão. Então, quem vai assumir esse compromisso com ele precisa fazer o quê? Antes de assumir e dizer, Senhor, o Senhor está dizendo que eu tenho que te amar, eu vou te amar. O Senhor está dizendo que eu tenho que morrer, eu vou morrer. Mas antes de fazer isso, o que a pessoa tem que fazer? Fala mais alto, pode falar. Ele tem que calcular para saber se é isso mesmo que ele quer. Porque o discipulado tem um custo, tem um preço. É isso a parábola. Vamos ler a parábola para vocês entenderem. Versículo 28, olha só. Qual de vós, presta atenção, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Então Jesus está dizendo, olha, antes de vocês serem precipitados e dizer, Senhor, eu te amo, Senhor, estou pronto, calcule. Vai falar. Agiu pela emoção. Ele não ponderou, ele não calculou se era isso de fato que ele queria. Se era, né, seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus. Muitas vezes as pessoas eles estão olhando para as bênçãos, ao invés de olhar o que de fato significa seguir a Jesus, andar com ele.
amá-lo sobre todas as coisas. Olha, nós estamos falando de amor. E amar não é fácil. Amar com esse sentimento que ele está exigindo aqui, né? Amar ele sobre todas as coisas. Não é fácil. Imagine entregar a vida por ele. Também não é fácil. Por isso que ele está dizendo que precisa calcular o preço. Versículo 29. Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a construção e não conseguiu terminá-la. Quantas pessoas a gente conhece, meu irmão, que começou a caminhada com Cristo e hoje é motivo de zombaria? Quantos? Pessoas que hoje até estão enchendo a cara, que eram crentes, pregavam, cantavam, seja lá o que for, ou eram pastores, e hoje não estão mais. Então é isso que Jesus está dizendo, para que não aconteça que, depois de haver lançado os alicerces, ele não conseguindo acabar, as pessoas zombem. Então é necessário calcular o custo. Só que calcular o custo também tem a ver com, não só com o que a gente vai, vamos dizer assim, gastar, mas o que aquilo pode nos proporcionar. Por exemplo, imagine que você vai reformar sua casa. E aí, o valor da reforma ficou, sei lá, 150 mil reais. É muito dinheiro? Mas, depois que a reforma estiver concluída, o que isso vai trazer de benefício para você? Mais conforto? Mais proteção? Então não é só calcular o que você vai gastar, mas é olhar o que isso pode trazer de benefício para você. É óbvio que a gente vai olhar e ver o quanto é difícil seguir a Jesus. Mas será que vale a pena sofrer essas dificuldades por aquilo que a gente vai ganhar? Vale ou não vale? Então vale entregar a vida para Ele? Para que seja feito o que Ele quiser? Vale amar Ele acima de todas as coisas? Claro que sim. Então é calcular. Olha, eu vou ter que gastar. Mas o final vai valer a pena. Vai valer muito a pena. E por último, primeiro, né, ele fala que o discípulo precisa ter um determinado tipo de amor, um determinado tipo de sofrimento e, por último, um determinado tipo de renúncia. E aí, ele conta uma parábola. Versículo 31. Qual rei que antes de entrar numa guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir ao encontro ao que vem contra ele contra 20.000? Mas pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condição de paz. Muitas vezes a gente é levado a colocar essa parte aqui do rei na mesma parte aonde a gente está falando sobre calcular. Mas isso aqui não tem tanto a ver com calcular. Tem também, mas tem mais a ver com outra coisa. Preste atenção. Um rei está vendo que está vindo outro rei contra ele para guerrear.
ele tem menos soldados. O que a gente viu aqui, ele tem a metade dos soldados que o outro rei tem. Ele tem 10 mil, o outro tem 20 mil. Então ele sentou e pensou, será que dá? Pelo jeito ele entendeu que não dava. Por quê? Por que a gente sabe que ele calculou que não dava? Porque ele mandou emissários para fazer o quê? Para pedir paz. Então, se ele mandou emissários para pedir paz, é porque ele calculou que não tinha como ele vencer. Correto? Correto? Isso significa dizer que ele abriu mão de quê? De que ele abriu mão? Ele abriu mão de eu quero que vocês pensem o seguinte: o outro rei vem e ele pediu paz, né? Isso significa dizer que ele se rendeu. É ou não é? Então o outro rei venceu ele. Venceu, né? Então o que acontece? O que vai acontecer agora? O que ele abriu mão? Pode falar, Roberto. Ele abriu mão de ser rei. Do poder, de governar. Porque a partir do momento que ele se submeteu ao rei que está vindo, quem é que vai governar agora? O rei que está vindo. A parábola aqui, ela é perfeita para o que Jesus está fazendo. Para o que Jesus está falando. Porque a ideia é o seguinte: o rei que está vindo é Deus. O outro rei somos nós. Aí você calcula, você consegue lutar contra Deus? Então, se você não consegue lutar contra Deus, o que é que você tem que fazer? Se render. Abrir mão do reinado da tua vida e deixar que Ele te governe. É perfeito aqui a parábola. Em outras palavras, você tem que renunciar a quem você é, por Ele. Primeiro, porque é o único caminho que tem. E segundo, porque não adianta lutar contra Deus. Ninguém vai vencer. Então, esse é o tipo de renúncia que Jesus está exigindo. Deixe de governar a sua vida e deixe que Ele te governe. As vontades agora não são mais suas, mas dele. Você lembra o que Paulo disse? Não mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vive pela fé no Filho de Deus que a si mesmo se entregou por mim. Então, Jesus está exigindo que os seus discípulos renunciem suas vidas e se entreguem para Ele. A pergunta que a gente deve fazer é, primeiro, é assim que os discípulos têm vivido hoje? Segundo, é assim que nós temos vivido hoje? Como discípulos dele? Ou a gente tem procurado governar a si mesmo? Fazer nossas vontades e não a dele? A gente diz, Senhor, minha vida é tua, mas quer sentar no trono do governo de nossas vidas. Porque é o que Jesus está exigindo, meu irmão. A partir do momento que nós entregamos, nos rendemos, né, a Ele, e a analogia que é perfeita, porque Paulo vai dizer que nós estávamos em guerra contra Deus, e agora, capítulo 5 de Romanos, versículo 1, ele vai dizer que hoje nós temos paz com Deus.
Estávamos em guerra por causa dos pecados. E aí, obviamente, a gente se rende ao Senhor. Mas é interessante que a gente se rende ao Senhor e quer continuar sendo rei. Não dá. Não se pode servir a dois senhores. Ou você serve a si mesmo ou ao Senhor. Os dois não dá. Amém? Aí, para concluir, Jesus faz uma analogia. Versículo 34, 35. O sal é bom. Mas se ele se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Não serve nem para a terra, nem para adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus termina dizendo uma coisa muito simples. Ele diz o seguinte: o sal, ele tem uma finalidade, um propósito. Qual o propósito do sal? Dar sabor e preservar. É ou não é? Quem é do interior que não tinha luz? Como é que você preservava uma carne? Tacando sal. Sal e sol, exatamente. Mas se o sal não tiver mais o gosto, ele ficou insípido, ele ficou sem gosto, ele perdeu a salinidade. Você jogar ele numa carne, o que vai acontecer? Ela vai apodrecer. Ele perdeu o propósito, perdeu o sentido dele. Você pega uma comida, que é uma das coisas que eu mais detesto, é comer sem sal. Você pega uma comida com sal e uma comida sem sal. Qual é a mais saborosa? Sem sal. Também é a mais prejudicial. É prejudicial se for em excesso, né? Obviamente. E também depende da idade, né? Mas o fato é que o sal tem um propósito. E quando ele perde o propósito, ele perde a razão de ser, que é dar o sabor e preservar, ele não serve para nada. Ele não serve nem de adubo, ele simplesmente é jogado fora. É o mesmo sentido do discípulo. O discípulo, ele precisa, tal qual a comida com gosto, que é diferente da sem gosto, ele precisa ser diferente. O discípulo precisa preservar a palavra, preservar a conduta, preservar a maneira de ser, conforme ele aprendeu com o Senhor Jesus. Mas se ele perde tudo isso, ele perde o propósito dele. E se ele perdeu esse propósito, ele serve para quê? Para mais nada. Ele não serve para ser discípulo. Porque ele perdeu o seu propósito de ser. Se o discípulo não ama o Senhor sobre todas as coisas, se ele não está disposto a entregar a vida para Jesus, e se ele não está disposto a renunciar quem ele é por Jesus, ele é como o sal que não tem gosto. Não serve para mais nada, a não ser para ser lançado fora. E aí ele termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Prestem atenção, é basicamente isso. Atentem ao que está sendo falado para vocês. Escutem, ouçam, obedeçam. Porque é isso que significa ser discípulo. Amém? O que nós aprendemos? Bem rapidinho aí. Jesus nos chama para sair da multidão e ter um relacionamento pessoal com Ele. Não somos nós quem determinamos como vamos seguir a Jesus. É Ele quem determina a maneira. E Jesus nos chama para ter um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento, um certo tipo de renúncia. O discípulo tem um propósito e precisa cumprir. Passa.
Passa. Jesus. Não, volta. Jesus nos chama a sair do anonimato da multidão, assumir um compromisso de um relacionamento pessoal com Ele, através de um determinado tipo de amor, um determinado tipo de sofrimento, um determinado tipo de renúncia. Que verdadeiramente possamos sair da multidão e assumir o compromisso. Ele nos chama e precisamos ouvir o seu chamado e assumir o custo de ser discípulo. Jesus nos chama e nós possamos ouvir o seu chamado. Fique de pé. Vamos orar. Oremos. Bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus. A Ti nós rendemos a nossa vida. A nossa vida pertence a Ti, Senhor, pelo Teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus. A Ele amamos acima de tudo, a Ele estamos determinados e dispostos a entregar a nossa vida, sofrer por Ele, renunciar a tudo que somos e temos. Porque entendemos, ó Deus, que não há outro caminho a não ser o Senhor. Não há vida fora de Ti, Senhor. Recebe-nos como Teus discípulos. Como discípulos amados que estão determinados a cumprir o Teu propósito. E nos abençoa, Pai. Para que nunca nenhum de nós aqui que ouviu a Tua palavra hoje venha se encontrar como alguém que perdeu o sentido e o propósito de ser. Que todos nós possamos continuar cumprindo o nosso propósito de discípulo. E não importando, ó Deus, o custo. O que importa é que nós queremos fazer a Tua vontade. Te amar, sofrer pelo Senhor, renunciar a nossa vida e nos render a Ti. Recebe-nos a cada dia, Senhor. Recebe a nossa vida no Teu altar, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Nos abençoa, nos leva em paz para as nossas casas, edificados pela Tua palavra, e nos protege, Senhor, no caminho de volta. É isso que rogamos, e em Jesus já Te agradecemos. Hoje e para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe e não saia sem cumprimentar o irmão com a paz do Senhor. Amém.